dar sequência hoje ao nosso tema da semana, falando do estado de asana, seguindo com o que começamos na terça-feira. Bom dia! Então vamos chegando, nos preparando, nos acomodando. Como é? Eles mudaram mesmo de lugar. Muito bom. Então vamos lá. Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Obrigado pela presença, pela participação nesse nosso encontro de práticas coletivas. Prática coletiva significa que nós vamos fazendo juntos, que todos somos protagonistas nesse momento, né? Que temos papéis. Tudo bem, temos nossos papéis, eu estou num papel aqui de transmitir algo, mas nós estamos fazendo isso juntos, porque eu me movo também muito em relação àquilo que eu recebo como retorno dessas aulas, dessas práticas, e tudo isso vai fazendo com que a gente forme um corpo de prática. Esse corpo de prática faz com que a gente se mova juntos. Quero continuar falando um pouco sobre o estado de asana, aquilo que começamos na terça-feira, e que deixa claro que o estado de asana não depende da forma do corpo. O estado de asana depende muito mais de uma questão de percepção, né? Como você percebe o corpo. O estado de asana, então, ele pode ser obtido em uma série de posturas. Porém, é claro nos textos, é bastante óbvio pela trajetória do yoga, que a postura mais importante é a postura de meditação. É a postura meditativa, aquela postura na qual a gente pode permanecer sentado com as costas retas por um longo período de tempo. Essa é a postura mais importante. Por muito tempo, tudo indica que essa era a única postura que poderia ser chamada de fato de asana. A raiz asana, a palavra asana tem uma raiz as, e as significa assento. Então asana de fato é alguma coisa que assenta. Esse termo, esse conceito, ao longo da história, ele vai também migrando para outras posturas corporais, nas quais a gente pode se assentar também, mas assentar num sentido já um pouco mais metafórico, né? O asana, por origem, é a postura de meditação, porque a trajetória do yoga é uma trajetória de meditação. Por mais que se faça o caminho do Hatha Yoga, e Hatha passa pelo corpo, mas é um passar pelo corpo que não está tão preocupado com as nossas estruturas corporais em si, mas está muito mais preocupado com os entremeamentos, as coisas que estão por dentro ou junto ou entremeadas com essa nossa estrutura corporal. Diz a linguagem do yoga que existem koshas, corpos ou camadas das quais a gente é formados. Annamaya kosha é essa estrutura, isso que se chama o corpo de alimento, o corpo formado por aquilo que a gente come. Annamaya kosha é literalmente corpo de alimento. Annamaya kosha é tudo isso que a gente pode tocar, é tudo isso que a gente pode ver, né? Essa nossa estrutura corporal que nos permite existir no mundo, também chamada de estrutura existencial. Mas existe algo além disso, existem outras 4 camadas. Eu vou falar de mais uma, que é Pranamaya Kosha, que é esse corpo das funções vitais, tá? Não entendendo prana como alguma coisa cósmica, externa ao corpo que nos dá a vida, mas entendendo prana como alguma coisa que nos preserva a vida, como alguma coisa dentro do nosso corpo, alguma coisa que está completamente entremeada na nossa estrutura
física e que promove a vida, sustenta a vida, gera e possibilita a nossa sensibilidade e possibilita a existência de todo e qualquer tipo de movimento. Então, quando a gente fala de asana, e em alguns momentos o asana ele traz movimento, né? Não nos interessa tanto aquilo que é feito a partir das nossas próprias estruturas corporais, não nos interessa tanto perceber as estruturas densas do corpo, mas nos interessa muito mais perceber aquilo que move o corpo. Né? Quais são esses impulsos que nós temos controle? O que a gente controla? Né? A gente controla esses impulsos que provocam o movimento da estrutura corporal, mas o que move o corpo? É isso que está por trás do asana, o que move o corpo. O que faz com que o corpo possa ser sensível, sentido, perceptível, acessível. Assim como eu falei da metáfora da serpente, né, da cobra, na terça-feira, eu vou falar de uma outra metáfora hoje. A metáfora do voo do pássaro, que eu li uma vez num livro. E a metáfora do voo do pássaro é muito interessante porque imagina um pássaro planando no ar com as asas abertas e ele está lá em pleno voo. O quanto, isso fazendo uma metáfora com o nosso estado de asana, né? Quanto de atividade não está presente naquelas asas. Imagina quanto de atividade não é necessário estar presente naquelas asas firmes ali para que o pássaro possa voar. Se a gente por algum instante imaginar que essas asas possam ficar moles, né, inativas, não tem como o pássaro sustentar aquilo. Por outro lado, assim como a mesma metáfora da serpente, não tem como imaginar um pássaro fazendo mais força do que precisa. Ele faz exatamente aquilo que é necessário. Por quê? Porque a mente sai de cena. Né? Quando a mente sai de cena, o corpo sabe agir por si próprio. Nesse sentido, o asana, ele deve ir nos conduzindo a sair de cena, nos convidando a sair de cena. E como que a gente vai saindo de cena? Num asana, como eu já disse também na terça-feira, a gente deve buscar o relaxamento do excesso de esforço. Ou, em outras palavras, a gente deve buscar esse tônus essencial, ajustado, adequado, como o tônus das asas de um pássaro, como o tônus que preserva, né, a cobra se sustentando ereta. Qual é esse tônus? Como a gente vai encontrando isso? E a gente vai fazendo dois caminhos que vão tentando chegar nesse meio. Né? Então, por um lado, se a gente está com excesso de tensão, a gente vai procurando o caminho do relaxamento. Se a gente está com excesso de frouxidão, a gente vai procurando qual é o tônus adequado para isso. E aí a gente vai tentando, às vezes passando para excesso de relaxamento, às vezes passando para excesso de tensão, e tentando fazer com que esses excessos sejam cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, até que a gente possa ir se aproximando do que seria um estado ajustado, adequado de tônus. E o que vai acontecendo durante a postura? Como a gente vai saindo de cena? A gente vai saindo de cena porque a gente deve buscar uma certa sensação de entrega durante o asana. Uma certa sensação de entrega. Quando isso acontece, a gente vai saindo desse papel de executores, esse papel que nos identificamos tanto como atores, executores, né? E a gente vai passando a assumir um certo papel de experienciadores. Eu não gosto tanto da palavra testemunha ou da palavra observadores, apesar dela ter uma função importante, mas eu queria que a gente ficasse nesse momento mais com essa palavra de experienciador, aquele que sente de fato o que está acontecendo dentro do corpo. Não alguém que está observando alguma coisa de fora, como se não fosse o seu corpo e você é uma entidade ali de fora disso. Não, você é uma entidade de dentro disso. E você está observando, sentindo, experienciando aquilo que acontece de fato no seu próprio corpo. E assim a gente vai, então, migrando aos poucos, quando a gente vai colocando essa certa intenção de entrega,
a gente vai migrando aos poucos desse papel de executor para um papel de experienciador. Esse papel, essa função de experienciador é fundamental para que se dê outros passos dentro do caminho do yoga, para que se façam as práticas de pranayamas, para que se façam as práticas de meditação, né? E nesse caminho, então, o asana ele vai servindo como esse espaço, esse lugar por onde as coisas acontecem. Mas isso nós vamos falando em outros momentos, para que não fique alguma coisa, de novo, alongada. Vamos para a nossa prática. Eu vou desativar os comentários, apesar de parecer que eles já não nos fazem muita diferença nessa nova configuração, mas eu não sei se isso já está atualizado para todo mundo, às vezes demora para atualizar, então vou desativar aqui. E até porque não é para ninguém ficar comentando nada agora, vamos para a nossa prática. Começamos a partir da postura de meditação. E como qualquer prática, como qualquer início de uma prática, disso que nós vamos chamando de yoga, é preciso que a gente faça um percurso. Um percurso que vá de fora para dentro, mas de fora para dentro em que sentido? De fora para dentro no sentido de que nós estamos normalmente identificados com o que acontece no ambiente ao nosso redor. Os nossos 5 sentidos nos levam para fora, nos direcionam para interagir com o que está fora da gente. Então a visão olha aquilo que está fora, a audição escuta aquilo que está fora, o tato vai tocar naquilo que está fora, né? Para que isso nos traga conhecimento, interação, percepções daquilo que está fora da gente, do mundo externo. Mas o yoga não trata do ambiente externo, o yoga trata do ambiente interno. Então a gente precisa usar outros tipos de capacidades de percepção, não mais os 5 sentidos. Que outras percepções são essas? Como, por exemplo, perceber se há conforto ou desconforto no corpo. A gente não usa os 5 sentidos para isso. Como, por exemplo, uma capacidade de saber qual é a posição, qual é a forma do corpo sem ter que olhar para ele. Você sabe onde estão suas mãos. Você sabe a posição dos seus dedos. Você sabe qual é a posição dos seus ombros. Você sabe qual é a posição da sua cabeça, se há alinhamento na região do pescoço. Você sabe qual é a posição do eixo da coluna. É possível sentir as curvaturas naturais da coluna. É possível sentir o toque dos isquios no chão e perceber se o corpo se alinha a partir desse toque dos isquios. É possível perceber se há excesso de tensão. Será que tem áreas do seu corpo, partes do seu corpo, que estejam com excesso de tensão? Como se houvesse ali um acúmulo de corpo. Ou será que há outras partes do corpo onde você experiencia frouxidão? Como se houvesse ali uma falta de corpo.
nesse momento trazemos então o espreguiçamento. O espreguiçamento como sendo também uma boa forma de começar a buscar esse estado de asana. O espreguiçamento onde você vai procurando reunir o corpo, trazer o corpo para perto, onde você sente excesso de tensão, onde você sente acúmulo de corpo, você vai buscando o alongamento. Onde você experiencia frouxidão, como se houvesse falta de corpo, você procura ali uma certa contração e vá percebendo enquanto você se espreguiça que o espreguiçamento é feito de uma mistura entre alongamento e contração. O espreguiçamento não é totalmente relaxado. Existe uma tensão no espreguiçamento. E tensão nem sempre está relacionado com alguma coisa negativa. Excesso de tensão, ou até a falta, podem ser entendidos como algo negativo. Mas existe uma tensão que te faz sentir o corpo, como um afinar das cordas de um violão. Existe uma tensão adequada. E você vai se espreguiçando. Mas agora tome consciência de algo. Tome consciência que quando você chega num ponto desses que a gente possa chamar de ápice de espreguiçamento, aquele ponto onde a sensação de espreguiçamento se faz presente, o corpo para. O corpo para experienciar isso. O corpo para intensificar isso. E logo que essa sensação se escapa, ela é fugaz, aí você volta a fazer outros movimentos, buscando de novo a sensação de espreguiçamento. E quando você encontra de novo, o corpo para. Ou seja, parece alguma coisa um tanto paradoxal, mas é justamente no ápice do espreguiçamento que também a gente encontra o ápice da imobilidade. Algo parecido com isso é o asana. Algo parecido com isso é a metáfora do voo do pássaro. O asana, ele encontra sua imobilidade cheia de atividade. Não é uma imobilidade inerte. E quando você for parando, então, com os movimentos de espreguiçamento, volte para sua postura de meditação. Observe como está o corpo agora. Será que o corpo está mais perto, acessível? Quanto tempo leva para sentir o corpo inteiro simultaneamente? Cada pedaço, sem que nada escape. E se trata de sentir, não se trata de imaginar. Então vá apoiando as mãos no chão à frente dos pés, soltando o tronco à frente, aproximando a testa das mãos ou do chão.
você vai buscando aqui uma certa intenção de entrega, buscando um relaxamento do corpo. Mas é um relaxamento que te mantém conectado com esse fio sensível, espreguiçável do corpo. Não é um relaxamento da natureza do abandono. Não é um relaxamento da natureza da frouxidão. É como se você pudesse relaxar se espreguiçando. E quando você vai colocando essa certa intenção de entrega, você vai saindo aos poucos, mas isso acontece devagar. Vai saindo aos poucos desse papel de executor. Não estamos fazendo nada. Estamos querendo sentir. E dessa forma, cada postura, cada asana, vai sendo uma forma única de sentir o corpo. E qual é a particularidade? O que torna esse asana único? O que você sente só nessa postura que você não sente em outras? O que faz dessa posição do corpo agora, desse asana, alguma coisa única? Experiencie isso. Veja se pode relaxar um pouco mais os ombros, o pescoço, se pode relaxar um pouco mais o abdômen. Se pode relaxar esses músculos ao longo da coluna e por relaxamento talvez avançar um pouco mais. Veja se pode assumir cada vez mais o papel de experienciador e menos o papel de executor. E vá voltando devagar. Movimentos controlados, lentos, observados. Nada escapa da sua capacidade de observação. E é como se todo asana tivesse dois lados. Um lado enquanto você permanece na postura e outro lado quando você retorna da postura. Alguma coisa fica impressa na memória do corpo. Como você sente então o seu corpo agora, comparado com antes dessa flexão do tronco? O que muda? Percebendo que essa estrutura corporal, Anamaya Kosha, tem suas limitações, tem suas resistências, mas que os asanas vão mexendo nisso, vão procurando suavizar isso. Em um certo sentido, o asana se integra com a prática respiratória. Não dá para separar completamente o que é asana do que é pranayama. Observe a sua respiração. E procure
sentir movimentos respiratórios nas laterais do tronco. Essas laterais do tronco são duas vias de percepção. E essas vias de percepção se chamam margas. Existem vários margas pelo corpo, várias vias de percepção. E essas laterais do tronco são duas delas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Então vá apoiando a mão esquerda ao lado do quadril, no chão. Leve o braço direito estendido lá para cima. Estenda, cresça, espreguice. Existe uma certa tensão nisso. Como você faz para ajustar essa tensão de uma forma adequada? Procure leveza na postura. E vá estendendo da ponta dos dedos da mão direita até esse contato do isquio direito com o chão, passando por toda essa lateral direita. E enquanto você permanece com o braço assim elevado, continue observando os movimentos respiratórios dos dois lados, lado esquerdo, lado direito. E para isso você precisa reduzir os esforços, precisa sustentar a postura com leveza, para que a posição do corpo não seja uma distração, mas seja um estímulo, uma forma de perceber o corpo, uma forma única de perceber o corpo. E o que você percebe só nessa posição do corpo? Volte. Deixe as mãos apoiadas nos joelhos. Observe por um instante e compare um lado com o outro. Como sente esta via de percepção marga do lado direito em comparação ao lado esquerdo? Mas nós podemos acentuar isso, a mão esquerda apoiada no chão, leve o braço direito novamente estendido lá para cima. Cresça, espreguice, e aí você vai inclinando para o seu lado esquerdo, abrindo ainda mais essa lateral direita. Não coloque nenhuma inclinação para frente ou para trás, faça essa inclinação lateral, como se você deslizasse as costas por uma parede. Não coloque excessos de esforço, mas nem esse estado de frouxidão que abandona o corpo. Você está ali, presente, o corpo acessível. Como se você pudesse sentir cada centímetro do corpo. Tanto na lateral, na via marga direita mais aberta, como na lateral esquerda, que está menos aberta, mais fechada, mas ainda há movimentos ali. Você não está restringindo os movimentos. Você vai sempre se acomodando de forma a poder permanecer confortavelmente.
E nós temos buscado tempos de permanência um pouco maiores, mas se você sentir qualquer desconforto, você volta antes. Voltamos. Como fica agora essa percepção do lado direito em relação ao lado esquerdo? Então apoie a mão direita no chão, leve o braço esquerdo lá para cima, estenda. E mesmo onde parece exigir um certo esforço, procure fazer como se a mão fosse puxada lá para o teto. Como se houvesse algo além da sua própria força muscular capaz de sustentar a postura dessa forma. E comece a observar os movimentos respiratórios de um lado e do outro. Essas vias de percepção nas laterais do tronco. E daqui já vamos inclinando lateralmente para o lado direito, abrindo ainda mais a lateral esquerda. E paradoxalmente, apesar de fazer como quem se espreguiça, você vai procurando reduzir a ação através do relaxamento, do excesso de tensão. Você vai saindo de cena e ficando como um experienciador. Experienciador daquilo que só esta postura pode te trazer de percepções. Cada postura como sendo uma forma única de experimentar o corpo. Volte. Deitamos de costas. Quando se deitar, abrace os joelhos, aproximando os joelhos do peito, aproximando as coxas do abdômen. Isso que se chama Pavana Muktasana. Pavana é uma das formas é um dos sinônimos de Vayu, é uma das formas de falar sobre os ventos internos. E o que você pode experienciar nesta postura, nessa forma de colocar o corpo?
que dá para relaxar um pouco mais as pernas? Relaxar um pouco mais a musculatura das costas, dos ombros, pescoço, rosto. A única parte do corpo que faz algum esforço são os braços, no sentido de aproximar mais as coxas do abdômen. E vá tomando consciência de outras vias de percepção, além dessas laterais do tronco que a gente acabou de observar. Será que dá para perceber movimentos respiratórios nessa parte mais baixa do abdômen? Qual é a parte mais baixa que você é capaz de sentir? Será que dá para sentir movimentos respiratórios no contato das costas com o chão? Na linguagem do yoga, no asana, uma das coisas que podemos passar a observar são partes do corpo que se expandem e se retraem como flores de lótus, se abrem e se fecham. Então no asana existe um tipo de alongamento de uma natureza tridimensional, que se abre e se fecha junto com a respiração. Como se você criasse espaços. Não é esse tipo de alongamento linear que estica, mas é um alongamento que abre e fecha. Fica observando a região do quadril, a região do assoalho pélvico, a região do sacro, a parte mais baixa do abdômen. Solte as pernas, apoie os pés no chão e veja se pode continuar experienciando movimento de abertura e fechamento na região do assoalho pélvico, no sacro, baixo abdômen. Observando o asana como sendo essa possibilidade de interagir com a própria respiração. Deitamos de bruços. Você vai deixando queixo ou testa no chão, os braços estendidos lá para trás, as mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril. Os braços já bem estendidos, cotovelos próximos. Os ombros levemente puxados lá para trás. As pernas unidas, peito dos pés no chão. Acompanhando cada passo, nós vamos fazer essa variação da postura da cobra
Mas antes se perceba na posição inicial, isso já é um asana. Como você faz desta postura inicial uma postura firme, sensível. Procure leveza no corpo. Procure reduzir as frouxidões, se você identificar. E procure reduzir também. E com isso você vai procurando leveza no corpo. Como se você tivesse muitos fios te puxando para o teto. E aí você começa a coordenar esses fios da cabeça na direção do quadril. Primeiro apontando o queixo bem lá para frente, elevando um pouco a cabeça e olhando lá para frente. Talvez as mãos já possam se deslocar um pouco mais lá para trás. E aí você vai lentamente elevando as costas, tirando o peito do chão. Em seguida você talvez vá tirando a parte alta do abdômen do chão. E assim você vai abrindo a frente do corpo. Se você observa a sua coluna pela frente, você vai criando espaços, abrindo. E você vai alongando essa frente do corpo. E é aí que você coloca a sua atenção aonde abre, aonde cria espaços. Procure sustentar a postura com leveza. E volte. Quando voltar, acomode braços, ombros, cabeça e relaxe um instante. Então, a próxima vez que formos repetir essa postura da cobra, essa variação de Bhujangasana, nós vamos retomar aquele conceito do início da prática do espreguiçamento, onde você vai se espreguiçando e o ápice do espreguiçamento culmina com a imobilidade do corpo. Então, quando você atingir o ápice do seu espreguiçamento, esse ponto deve coincidir com a sua amplitude máxima na postura. E aí você fica, preserva esse ponto, o tempo que puder preservar isso que chamamos de sensação de espreguiçamento. E quando isso desaparecer, é fugaz, pode durar pouco, aí voltamos da postura. Então cada um vai voltar no seu tempo. Começamos juntos, então você vai deixando de novo as mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril. E aqui você já começa a buscar um espreguiçamento. E você vai fazendo a postura como quem se espreguiça. Isso dá liberdade de movimentos enquanto você vai na direção da postura. Mas que o ponto máximo do espreguiçamento culmine com a imobilidade e a amplitude máxima no asana. E quando você sentir que deve, você volta no seu tempo.
se essa postura vai forçando um pouco a sua lombar, cada vez que você retorna, traga um joelho à frente, como se fosse rastejar. Isso acomoda bem a região lombar e você pode ir alternando o joelho que você traz para frente a cada repetição. Volte para a posição inicial. E dessa vez nós vamos fazer uma execução da postura da cobra até metade da amplitude possível. E com isso, com menos amplitude, com menos esforço, a gente vai procurar um pouco mais de permanência. Então comece apontando o queixo para frente, depois um pouco para cima. E você sabe qual é a sua amplitude máxima, pare como se fosse na metade dela. Fazer menos não quer dizer que o corpo esteja insensível, não quer dizer que você está deixando que o corpo esteja naquele estado de frouxidão. Procure observar os movimentos respiratórios na frente do corpo. Procure observar o apoio firme do abdômen no chão. Procure observar a possibilidade da imobilidade sensível. E volte. Se acomode. Faremos uma última vez. Então, as mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril, procurando reunir todos esses elementos, o espreguiçamento, o ápice do espreguiçamento, a imobilidade e a capacidade de observação da abertura da frente do corpo. Faça. Essa parte da frente do corpo como uma outra via de percepção marga. Procure experienciar a postura como uma forma única de sentir o corpo e seus movimentos respiratórios. Volte. Quando voltar, se deite de costas,
Abraça os joelhos e faça os movimentos que sentir vontade. Vamos nos sentando na postura de meditação. Quando se sentar, solte o tronco à frente, levando a testa lá no chão. Coloque essa intenção de entrega e experiencie o corpo através dessa entrega, desse relaxamento, dessa acomodação. Quais partes do corpo você sente pulsar, abrir, fechar, expandir, retrair? E vá deixando as costas retas. Passando a sua postura de meditação. É como se você se sentasse sobre a superfície de uma flor de lótus. Procure leveza no corpo. A flor de lótus, ela fica suspensa por um caule e fica acima do nível da água. Ela não fica apoiada na água, mas ela fica acima do nível da água. E procure leveza no corpo a ponto de não permitir que essa flor se afunde ou que toque a água. E aí você migra, passa para a sensação de uma superfície sólida, firme, áspera. E mais uma vez você se sente sentado sobre a superfície de uma flor de lótus. E você não pode deixar que ela se afunde, então você procura leveza no corpo. Como se você pudesse proporcionar no próprio corpo um certo estado de flutuação. Às vezes pensamos nessa leveza como se houvessem fios puxando o corpo lá para o teto.
mas não existem esses fios. O que o corpo faz, então, para proporcionar essa leveza? Por alguns instantes, procure se sustentar num estado de leveza, como se houvesse algo além da própria estrutura muscular, capaz de te preservar, firme, ereto, estável. E o que é isso dentro do nosso corpo? Que capacidade é essa que temos de buscar leveza, de buscar esse certo estado de flutuação? E assim vamos tratando o asana como sendo uma forma, como sendo uma etapa, uma capacidade, como sendo uma forma única de colocar o corpo para senti-lo, para experienciá-lo e para podermos avançar em outras técnicas do yoga. O asana como sendo esse espaço, como sendo essa possibilidade de avançar e de interagir com a respiração e as nossas funções, as nossas capacidades vitais, e o asana podendo nos proporcionar certos estados que podemos chamar de estados meditativos. A meditação como um efeito, a meditação como um resultado, como uma consequência, assim como o asana também é uma consequência, um efeito, um resultado da técnica, tá? O estado de asana, ele acontece, ele é um acontecimento, ele é um efeito. Então, obrigado pela participação. Semana que vem é a nossa última semana inteira, então seguimos com um outro tema na terça e na quinta que eu vou anunciar. Obrigado, bom dia, boa semana, bom final de semana e me contem então como têm sido as experiências. Beijos!